Fechei. Vamos lá. Todo mundo vendo aí minha tela, então, né? Vamos começar, então? Podemos começar? Glória a Deus, né? Então, vou fazer uma pequena apresentação aqui. Para quem não nos conhece, meu nome é Márcio, né? E a minha esposa, Thaís. Nós temos aí uma jornada, né, no Reino de Deus, com muita paixão, dedicação, amor pela Igreja de Jesus Cristo há 3 décadas, né? Que nós estamos aí quase 30 anos, 29 anos, vai fazer 30 anos, né? Nós temos uma família, né, composta aí por 3 filhos, né, nós somos casados há 27 anos, a minha esposa não pôde estar aqui hoje, né, mas ela toda quinta-feira está conosco aí, para quem faz o curso, o treinamento de intercessão, né, a minha conversão ocorreu há 29 anos atrás, a da minha esposa, ela desde os 3 anos de idade que ela anda com o Senhor, né, então, ela não teve o pé no mundo, né? Vamos dizer assim, né? Como as pessoas costumam dizer, né? Ela sempre esteve no contexto de Cristo, né? Desde os 3 anos de idade. Bom, nosso ministério pastoral faz 20 anos, né? Que nós fomos ungidos e começamos a pastorear. A nossa primeira igreja foi em 1999, na cidade de Arujá, muitos anos atrás, né? E nós viemos aí fielmente servindo ao Senhor, né, e a igreja no Brasil e fora do Brasil também, né, então a gente tem uma certa jornada, né, e uma preparação ministerial também. Em 99 nós fizemos uma formação de teologia no Instituto Cristão de Pesquisa ICP, que já nem existe mais, né, 2007 nós fizemos uma formação de intercessores pelo Instituto Agape, Reconciliação, aprofundando a nossa vida de oração, né? 2009, nós fizemos um seminário de escatologia pelo Ministério Tempo do Fim. 2023, nós fizemos a formação, a certificação de liderança pelo Dizescope, né? Quem conhece aí o Dizescope, né? 2026, esse ano, nós estamos novamente fazendo, né, a teologia, formação de teologia com o Dizescope, né? Um curso de teologia ministrado lá pelo Ministério do Dizescope, né, pelo Douglas e todo o pessoal que trabalha lá com ele, né. Bom, nosso Ministério em Ação, nós somos idealizadores de um trabalho, né, chamado A Unidade, que envolveu mais de 50 igrejas, denominações. Nós nos ajuntávamos em vigílias, nos ajuntávamos em café de líderes, né, e com o objetivo de termos comunhão, um orar pelo outro, né? E foi um trabalho sensacional que reuniu mais de 50 denominações aqui em São Paulo, né? Nós fizemos algumas missões internacionais, ministramos no Peru, na cidade de Huancayo, nas Cordilheiras dos Andes, né? Depois nós fomos para o Uruguai, até a divisa, e fomos em várias cidades do Uruguai, até chegar na a divisa da Argentina, né? Ensinando sobre intercessão, batalha espiritual, ministrando, né, as pessoas lá e levantando esses ministérios dentro das igrejas, né. Nós também tivemos uma participação no Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, né, e na cidade de Arujá, a gente já não faz mais parte de nenhum Conselho de Pastores, né, e sempre servimos com amor a Cristo, né. Atualmente, nós fazemos parte do corpo pastoral de uma igreja chamada Igreja Frutos da Fé Apostólica, né, cujos líderes fundadores é o pastor Herbert e a pastora Sônia Schiavelli, e nós estamos ali apoiando o trabalho deles, dando apoio, suporte, e congregando lá, sendo pastoreados também, né? Todos nós devemos ser pastoreados. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilos? Todos ouvindo bem? Nos conhecemos um pouco, né? Isso é importante porque às vezes as pessoas falam, mas quem é Márcio, né? Quem é Thaís? Depois a gente coloca lá as nossas redes sociais para vocês nos conhecerem mais, canal no YouTube, né? Mas é importante a gente fazer essa apresentação para você saber da nossa jornada, né? E da nossa experiência no sentido de caminhada com o Senhor Jesus, o Cristo, né? Nós vamos iniciar esse treinamento, né? Já vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Esse treinamento de batalha espiritual, ele tem 8 módulos. Serão 8 aulas, todas as segundas-feiras,
às 20 horas, ok? Nós vamos disponibilizar para vocês material para que você possa estar lendo, né, fazendo a leitura, e para quem já é aluno, né, já fez um curso conosco, nós vamos disponibilizar esse material num aplicativo, e esse aplicativo é um aplicativo que vai ter lá todo um questionário, né, para que você responda. Você vai poder instalar esse aplicativo no seu celular, ou você pode ver no seu computador, e aí você pode, no final de cada módulo, você vai responder ali um questionário, ok? Então, para quem já fez um treinamento ou está fazendo, sabe do que eu estou falando, mas eu sempre disponibilizo o PDF lá no grupo, né? Então, fique no grupo, permaneça no grupo para que você receba todo o material, né? Tem muitas pessoas que mandaram mensagem e falaram, pastor, hoje eu tenho compromisso, né? Eu tenho intercessão na minha igreja, eu tenho compromisso de aconselhamento, alguns são pastores, né? Então, assim, nós também gravamos, né? Por isso nós estamos gravando aqui essa aula, ok? Neste módulo, na aula de hoje, nós vamos ver a realidade da batalha espiritual, né? Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos ver o mundo espiritual não é opcional, né? Uma verdade que muitos ignoram, inclusive, né? Então, uma das maiores armadilhas da nossa geração não é negar a Deus, mas ignorar o mundo espiritual. Vivemos em uma época, né, que valoriza explicações racionais, científicas e emocionais, o que não é errado, mas que, ao mesmo tempo, exclui completamente a dimensão espiritual da vida, né? O problema é estudar o comportamento humano, a mente e o corpo, né? Não é só isso. Deixa eu só mudar aqui. O problema é reduzir o ser humano a apenas isso, né? E a Bíblia, amados, ela vai nos mostrar que nós somos um ser de três partes, tripartido, né? Nós temos um corpo, nós temos uma alma e nós temos um espírito. E aonde eu posso constatar isso biblicamente falando? É muito simples. Um texto que vai deixar muito claro isso vai estar lá na carta de Tessalonicenses 5, versículo 23, que diz isto: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, o Senhor, né, ele pede para que nós cuidemos, né, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo, né? Ele diz assim, ó, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, a gente vê no contexto, né, nosso, que às vezes a pessoa, ela cuida da alma, ela cuida do espírito, né, mas não cuida do corpo, né? Então, amados, o Senhor, nesse texto, nos deixa bem claro, né, que nós temos que manter as três partes muito bem alinhadas, né? Isso significa que qualquer leitura da realidade que ignore o espírito está incompleta, porque aqui está a palavra que nós temos um espírito, ok? Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, ok? Então, vamos lá. A Bíblia não trata o mundo espiritual como metáfora, né? Muitas pessoas acham que não acreditam em batalha espiritual, né? No mundo espiritual, mas está lá. Quando a Bíblia fala sobre batalha espiritual, ela não está usando linguagem simbólica ou poética para explicar emoções humanas. Ela está descrevendo uma realidade objetiva, ainda que invisível. Então, lá no texto de Efésios, capítulo 6 e versículo 12, vai deixar muito claro isso, né? Que diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra quem? Contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, né? Contra quem? Contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ora,
nós não podemos ignorar essa escrita do apóstolo Paulo, nos alertando de que existe uma luta e que essa luta não é contra seres humanos, mas contra algumas entidades, né? Cujo o nome ele cita aqui como principados, potestades, como dominadores desse mundo tenebroso. E ele fala que essas entidades, né, esses espíritos aí, eles estão em um local. Qual o local que Paulo nos aponta aqui? Ele nos aponta que são, primeiro, forças espirituais do mal, não é do bem, não é anjo, bonzinho. São entidades, espíritos, anjos caídos, anjos maus, né? E na onde? Nas regiões celestiais. Então, ocorre, né? Paulo, ele fala desta luta, né? Não na teoria, ele descreve hierarquias espirituais, não sentimentos, né? Ele aponta para um campo invisível, mas que é real, né? Tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo? Tranquilos? Ok, maravilha. É só o começo, né? Amados, eu quero dar só uma pausinha aqui rapidamente. Nós vamos orar aqui. Amém? Eu estou sem meu braço aqui, que é a minha esposa, né? A minha esposa, a pastora Thaís. E se ela estivesse aqui, ela vai me orientando, né? Porque eu tenho que mexer aqui na máquina, fico focado aqui na máquina e acabo esquecendo algumas coisas. Mas eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração aqui para o Senhor, né? E para nós podermos continuar aqui, ok? Pai, em nome de Jesus, que o seu nome, Senhor, seja glorificado, exaltado. Nós sabemos que o teu nome está acima de todo principado, potestade, de todo e qualquer nome. O seu nome é poderoso, Senhor. Obrigado, Pai, pela morte de cruz, que nos religou ao Senhor. E hoje, conforme a tua palavra diz lá em Efésios capítulo 2, nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais, onde onde está sujeito através do seu nome toda e qualquer hierarquia do mal, seja qual for, porque o Senhor subjugou todos eles. Pai, nesse treinamento, Senhor, eu te peço que o Senhor esteja com cada um neste momento, em cada ambiente, Pai, que a sua presença encha o ambiente dos teus filhos que estão aqui na sala. Nós te louvamos por essa unidade do corpo. Há pessoas aqui de muitos locais e também de muitas denominações, mas o nosso foco aqui é nos reunirmos como corpo de Cristo para aprendermos mais, Senhor. Saímos da ignorância, porque a tua palavra em Oséias, capítulo 4, vai nos dizer que o Senhor nos alerta que a ignorância, a falta do conhecimento, nos leva a uma destruição. Por isso, Senhor, nós nos alegramos quando nós estamos reunidos para estudarmos, para conhecermos mais o Senhor, através de treinamentos que o Senhor inspira, através das suas escrituras, para que nós possamos, Senhor, estar vigilantes, atentos a tudo que está ao nosso redor e termos uma conduta digna, honrando o seu nome, Pai, em nome de Jesus. Assim, sela as mentes, que esse conhecimento seja guardado, Pai, na mente dos teus filhos, que eles possam guardar no cérebro, no raciocínio, para a aplicação no dia a dia, na vida cotidiana, Senhor. Por isso, nós te pedimos que o Senhor cele com os teus anjos agora todos os ambientes, os equipamentos, tudo que nós estamos utilizando para transmitir esse conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Aleluia. Deus é bom, né? Muito bem. Então, vamos lá. Se a luta não fosse real, olha só, isso aqui, ó. Se a luta não fosse real, não haveria necessidade da armadura espiritual logo em seguida, em Efésios 6, 13 e 18. A Bíblia não ensina que tudo é espiritual, mas ela deixa claro que o espiritual existe e atua. Amém? Muito bem. Então, lá, um erro moderno, né? Ou negar, ou as pessoas negam a batalha espiritual, ou elas exageram, né? Ao longo da história da igreja, dois erros sempre caminharam lado a lado. O primeiro erro
é negar a existência da batalha espiritual. Esse erro se manifesta quando tudo é explicado como apenas como uma emoção, um trauma, um estresse, uma coincidência, psicologia, né? Um erro 2, né? Aliás, segundo a carta aos Coríntios 2:11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoremos os seus ardis. Essa palavra aqui, ardis, significa artimanha, né? Então, a gente não pode ignorar a batalha espiritual, né? Porque nós sabemos... Daiane Pereira, fecha o seu microfone, por favor. Senão eu vou ter que abrir, eu estou sozinho aqui hoje, deixa eu abrir aqui, senão fechar o microfone dela aqui. Espera aí, pessoal. Amados, deixem sempre o microfone de vocês aí fechado, ok? Para a gente ter aí um bom aí desenvolvimento dessa transmissão e dessa aula, ok? Nós vamos abrir os microfones no final somente, né? Muito bem. Não ignoreis os ardis do inimigo. Não ignorar os ardis, né, as artimanhas do inimigo, não é sinal de maturidade espiritual, é sinal de vulnerabilidade, né? Então, a gente não pode ignorar. O erro moderno, né? O erro 2, aliás, né? É espiritualizar absolutamente tudo. Então, nós vimos que é negar, agora nós vamos ver, né, o exagero, né? 2 extremos, né? O outro extremo é ignorar, igualmente perigoso. Aqui, toda dificuldade vira demônio, né? Toda tristeza é opressão, toda enfermidade é ataque espiritual, todo erro é influência maligna. Esse tipo de pensamento gera medo constante, culpa excessiva, confusão espiritual, dependência de experiências místicas. E lá em Eclesiastes, capítulo 7, 18, diz, bom é que retenhas isto e também daquilo não tires a mão. A Bíblia não valida extremos, ela ensina discernimento equilibrado, né? Quantos já tiveram essa experiência de estar com pessoas que espirrou, ela fala, nossa, misericórdia, é demônio, né? Alguém já viu esses 2 extremos, né? Ou o extremo da pessoa fala, imagina, que diabo nada, diabo o quê, não sei o quê, e ignora, né, situações espirituais onde há influência demoníaca, né? Então, a gente temos que ter essa consciência de que não podemos negar e não podemos exagerar, tem que haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é alcançado por discernimento. Nós vamos ver isso, eu falo muito sobre discernimento e intercessão, e aqui nós vamos ver muito sobre essa questão de discernimento, e nós vamos aprender com Jesus, como Jesus discernia, né? Nós vamos ver aqui hoje ainda. Um alerta necessário sobre extremos, né? Ao despertar para a realidade do mundo espiritual, muitos cristãos não amadurecem, apenas mudam de erro. Alguns passam a negar completamente o espiritual, outros passam a ver demônio em tudo. Ambos os extremos produzem o mesmo resultado cristão: cansaço, confusos, ficam vulneráveis. Discernimento não é atribuir tudo ao inimigo. Discernimento é saber quando o problema é espiritual, guarda isso aqui, ó. Quando ele é de ordem natural e quando está dentro de nós, né? O verdadeiro entendimento espiritual não gera medo, paranoia, obsessão, ele gera clareza, sobriedade, paz e responsabilidade. Então, discernimento, a gente tem que ter um discernimento, né? Isso que está acontecendo, ele é de ordem espiritual, é um demônio, é um ataque, né? É natural, é de ordem natural, está dentro de mim, é uma enfermidade que, de fato, eu preciso tomar ali remédio, não tem nada a ver, eu preciso tomar os remédios, é um problema fisiológico que eu estou tendo e eu preciso ser tratado, né? Então, eu tive, assim, alguns casos, né, compartilhando aqui uma experiência, por exemplo, nós fomos aconselhar um casal, e esse casal, a mulher estava assim, ela vivia muito para baixo,
E o marido preocupado, há meses e meses e meses, a mulher sempre cabisbaixa, sempre indisposta, tal, tal, tal. E ele achando que era demônio, que era demônio, que era demônio, que era demônio, até que a gente orando, pedindo discernimento para o Espírito Santo, nós falamos, ó, vai no médico e toma vitamina. O seu problema não é espiritual, o seu problema é que você está precisando tomar vitaminas, né? Está com a imunidade baixa, precisa dar um up aí, né? E ela foi, fez a consulta, começou a tomar as vitaminas, os remédios, e o que aconteceu? Melhorou. Melhorou. Ficou, ó, nota 10. Então, não era espírito maligno, não era nada, era um problema de remédio, né? Então, a gente tem que ter o discernimento, ok, amados? Jesus como modelo de discernimento. Se existe alguém que nunca errou ao lidar com o mundo espiritual, esse alguém foi Jesus. Nos evangelhos de Jesus curou pessoas sem expulsar demônios, sim ou não? Jesus curou pessoas sem expulsar demônio? Nos evangelhos? Sim. Expulsou demônios sem tratar enfermidades físicas? Sim. Discerniu corretamente cada situação? Sim. Mateus 4:24. Traziam-lhes todos os que padeciam endemoniados, olha isso aqui, ó, lunáticos e paralíticos. Tem 3 coisas aqui distintas, né? Nota que a própria Bíblia separa 3 categorias. Endemoniados, lê lá Mateus, abre a sua Bíblia, lê Mateus 4:24 inteiro para você ver. E no final, traziam-lhes todos os que estavam enfermos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. Ou seja, são 3 coisas distintas aqui. Lunáticos e paralíticos. Paralítico está endemoniado? Não, é uma doença, uma enfermidade. Endemoniado e lunático, tratamento na alma, né? Jesus nunca misturou tudo. Isso destrói 2 mentiras comuns, né? Tudo é demônio e nada é espiritual. Jesus tratava cada caso com discernimento, não com fórmulas, né? Então a gente vê aqui, ó, porque o mundo espiritual não é opcional, mesmo que uma pessoa, né? Mesmo que uma pessoa não acredite em batalha espiritual, não estude sobre isso, não fale sobre batalha espiritual, o mundo espiritual continua existindo e atuando. Lá na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro 5, versículo 8, diz assim, ó, sede sóbrios e vigilantes. Quem ele fala aqui? O diabo anda em derredor, ele anda em derredor, como um leão que ruge, buscando quem possa tragar. Então, assim, não tem como dizer, né, que não existem situações de batalha espiritual, de demônios atuando, etc., né? Esse texto não foi escrito para gerar medo, mas para gerar vigilância. Ignorar isso não vai proteger. Eu posso ignorar, tá bom, batalha espiritual, demônio, não quero saber desse assunto, não é comigo, não é meu campo. Amados, todo aquele que está em Cristo, guarda isso aqui, ó. Você creu no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, né? A partir deste momento que você recebe ele como Senhor e Salvador de sua vida, você já tem um inimigo. E esse inimigo, né, que é o inimigo da humanidade, ele vai tentar te derrubar, ok? Ele vai tentar te derrubar. Então, sempre Jesus vai nos dizer para nós estarmos em vigilância, né, com discernimento. Opa, peraí, eu estava tudo bem aqui, de repente aconteceu uma situação que me gera uma ira. A palavra diz, irai, mas não pecais. Mas peraí, essa ira que veio aqui, essa situação, de que ordem ela é? Foi para me tirar mesmo, para me pecar? Ou seja, calma que você vai entender isso e você vai aprender a discernir no seu cotidiano, né, no seu dia a dia, acontecem muitas coisas ao seu redor. E aí nós temos que ter o discernimento, você vai aprender a ter o discernimento de saber assim, ó, meu, isso aí, cara, é um sopro do inimigo, né, para
fazer com que eu peque. Isso aí é um sopro do inimigo para tirar minha paciência. Isso é algo para roubar o meu tempo. Por exemplo, hoje, né, eu discerni uma situação que veio para roubar o meu tempo. Eu falei, na hora, roubar meu tempo, não. Fica aí, né? Jesus cuida, bora fazer aquilo que é prioridade, né? Então, a gente começa a discernir. No final das contas, o que eu deixei de fazer, ignorei, né, que deveria ter minha atenção ali, tal, ou seja, ia roubar meu tempo. Eu ia passar o dia resolvendo aquilo lá. O que eu fiz? Discernir. Isso aí é do inimigo para tirar a minha paz, a minha paciência. Hoje eu vou dar aula, vou ministrar, e eu preciso, estar legal, não vou perder meu tempo com isso. Conclusão, quando foi 4 horas da tarde, aquilo que parecia um redemoinho se resolveu sozinho. Como? Né? Então, a gente tem que ter discernimento no dia a dia, ao seu redor, para que você não seja roubado, para que você não peque. Então, vigilância, ok? Então, ignorar não vai te proteger. Negar não imuniza. Desconhecer não impede atuação, ok? Se você ignorar, negar ou desconhecer, não vai impedir o mundo espiritual de agir, porque ele vai continuar agindo, ele vai continuar te perturbando, e você, consciente ou inconscientemente, ele vai atuar, ok? Então é bom conhecer, porque aí a gente consegue combater de forma correta, ok? A consequência da ignorância espiritual, a Bíblia é extremamente clara sobre isso, né? A gente leu esse texto aqui, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Observe que o texto não diz por falta de oração, por falta de fé, por falta de igreja, mas por falta de conhecimento, né? Ignorância espiritual gera repetições de ciclos, né? O que é essa repetição de ciclo? Não sei se você já se deparou, né, com um problema que entra ano e sai ano e parece que você não sai do lugar. É um ciclo ali. Quantos já viveram isso? Eu já vivi. Entrou ano e saía ano e eu falava, meu Deus, não muda. Tem alguma coisa errada, não muda, porque entra ano e sai ano, parece que eu estou patinando, eu não saio do lugar, Senhor. E aí o Senhor me deu discernimento, eu detectei a atuação e quebrei, rompi o ciclo que estava sobre a minha vida e fui para um novo ciclo, o ciclo que Deus tinha para a minha vida, né? Eu fiquei preso. Parece que você fica preso àquela situação, entra ano e sai ano. Então, é isso, ok? Cansaço constante, sensação de luta sem entender o motivo, né? Meu Deus, eu estou numa luta, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, né? Poxa, uma hora é uma coisa, daqui a pouco vem outra, eu resolvo 2, parece que aparece 5. Quem já viveu isso também, né? Você resolve um problema, você fala, oh, glória a Deus, santo Deus, né? Aí daqui a pouco aparece outro, e você começa naquela fadiga, e você fala, meu Deus, eu não saio do lugar, Senhor, eu resolvo uma coisa, Pai, quando eu me alegro, vem 200 outras, né? Então, é isso, é batalha, né? Ignorar o mundo espiritual não gera proteção, gera atraso no discernimento, né? Um princípio fundamental para este manual, né? Este manual parte de um princípio inegociável, nem tudo é espiritual, mas ignorar o espiritual traz consequências reais. Ao longo dos próximos módulos, você aprenderá a discernir corretamente, evitar exageros, evitar negligência, agir com maturidade bíblica, ok? Então, esse material foi desenvolvido por mim para que você tenha isso, né? Geralmente eu faço a aula em forma de slide, né? Quantos estão acostumados com os meus slidezinhos lá? Mas eu vou... Não deu tempo, amém, amados? Acabou, não deu tempo de gerar os slides, e eu estou dando a aula em cima do PDF mesmo, né? Mas eu vou fazer uns slides bem bacana, visual aí, para melhorar, ok? Se tiver cansativo, você me avisa. Vamos lá. Por que Jesus é o nosso padrão absoluto? Agora fica bom, hein, a coisa, ó. Depois de compreender que o mundo espiritual é real e que ignorá-lo gera consequências,
surge uma pergunta essencial: como discernir corretamente sem cair nos extremos? A Bíblia nos apresenta uma referência segura e infalível para esse assunto: Jesus Cristo. Quando o tema é batalha espiritual, muitos buscam orientação em experiências de outras pessoas, testemunhos impactantes, práticas populares, tradições religiosas. As Escrituras, porém, nos conduzem a um padrão mais alto. Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, Jesus não apenas ensinou sobre o reino, ele revelou na prática como lidar corretamente com o mundo espiritual. Jesus, você vai ver agora que Jesus nos ensina a como agir e lidar com o mundo espiritual, ok? Então, Jesus nunca negou a realidade espiritual. Nos evangelhos, não há um único momento em que Jesus trate o mundo espiritual como símbolo psicológico ou irrelevante. Ele reconhece espíritos imundos, confrontou demônios, libertou pessoas oprimidas, ensinou vigilância espiritual. Em Atos 10:38 diz: Jesus andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. É só ler esse texto aqui, ó, na sua Bíblia. Então, ele andou curando todos os oprimidos do diabo. A Bíblia é direta. Opressão espiritual existe. Negar essa realidade não é maturidade, é discordar do próprio testemunho das Escrituras, né? Jesus também nunca espiritualizou tudo. Ao mesmo tempo, Jesus nunca atribuiu tudo ao mundo espiritual, né? Lá um texto que a gente pode ver isso é Mateus 14:14. Jesus teve compaixão deles e curou os seus enfermos, né? Então, está falando de enfermidade. Não há demônios em algumas curas que Jesus fez. Não há confronto espiritual. Há o quê? Enfermidade, cuidado e compaixão. Quando ele cura um leproso, né? Num texto lá que ele cura um leproso, ele expulsa algum demônio? Não. Ele simplesmente ora e o leproso fica curado. Era uma cura, uma lepra, uma doença física, né? Então, Jesus, amados, ele discernia quando o problema era de ordem espiritual, quando o problema era de ordem física, quando o problema era de ordem emocional, na alma, né? Consequência natural da vida. Isso revela um princípio fundamental. Discernimento não é fórmula. Guarda isso aqui, ó. Discernimento não é fórmula, não é uma fórmula. Discernimento é sensibilidade espiritual guiada pelo Espírito Santo. Amém? Por isso que eu falo assim, que um dom que você tem que buscar com zelo nos tempos de hoje é o dom de discernimento. Amém? Peça nas suas orações, Pai, me dá discernimento, Espírito Santo. Eu quero ser um homem e uma mulher que discerne as coisas. Por quê? Se você discernir as coisas, amados, meu amado, minha amada, sua vida vai dar um rumo um salto. Eu falo para você que quando eu aprendi a discernir as coisas, eu olho assim e falo, isso é provocação do diabo. O irmão está sendo usado para me tirar do sério, para me provocar, para eu cair, para eu... tá amarrado. Aí, mentalmente, né? Tá amarrado em nome de Jesus, Satanás, que eu não vou cair na sua. E, trata o irmão com leveza, com amor. Daqui a pouco, de agressor, agressivo, de palavras ofensivas, ele fica calmo, começa a me tratar bem, até sorrir. Eu tive uma experiência... Para você ter ideia que isso funciona, queridos. Não sei se você já foi num lugar, aí uma pessoa te olha com uma cara assim, parece que ela quer te comer vivo, né? Carrancudo, fechado. Você fala, misericórdia, pai. Aí sabe o que eu faço? Eu já logo dou um sorriso.
Oi, tudo bem? Prazer, Márcio. Já sento do lado, começa a conversar. Irmãos, daqui a pouco a pessoa está rindo. Ela está até falando, pô, me passa o WhatsApp. Pô, você... O quê? Por quê? Porque nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra humanos. A nossa luta é contra as hostes do mal, que querem fazer nós sairmos da presença do Eterno, que querem fazer nós pecarmos diante dos irmãos, que querem fazer a gente dar mau testemunho na onde a gente trabalha, na onde a gente estuda, na igreja local. Então, nós temos que ter discernimento espiritual daquilo que está acontecendo ao nosso derredor, ao nosso redor. Por quê? Porque onde a palavra diz que o diabo anda, ele anda ao nosso derredor, né? Se ele anda ao nosso derredor, ele vai usar pessoas que estão ao nosso derredor, né? Então, a pessoa olhou para você, estão colocando, não dá para ler o chat, queridos, mas eu estou vendo só de relance aqui, ó. Colocou, a melhor forma é dar um sorriso. Com certeza. Às vezes você fechar a cara, né? Crente de cara feia, né? Oxe, Jesus está sobre a minha vida, né? Então, se ele é manso, humilde, eu tenho fruto do Espírito, né? Então, se eu tenho fruto do Espírito, eu vou dar um sorrisão para ele e falar, Jesus te ama, né? Buzinou, fechou você? Calma, cadê o fruto do Espírito? Respirou fundo, não entra no do Satanás, não entra no do maligno, xingado, e vou acelerar o carro e lá fechar o cara também. Respira fundo, irmão, né? E fala, em nome de Jesus, está repreendido, meu dia será uma bênção, na santa paz. Esse foi o dia que o Senhor fez para mim, amém? Todos os dias o Senhor faz para nós, um dia novo, não entra no diabo, querido, senão a gente se perde, né? A gente se perde, sai da linha, fala besteira, peca, fica ali e vai. A presença do Senhor não habita no pecado, então o Senhor se afasta da gente. Então é isso que o inimigo quer, né? É isso que ele quer. Vamos continuar então aqui, ó. Perdão se eu me empolgo, mas eu amo de paixão compartilhar, né? A separação clara que a Bíblia faz, a própria Escritura faz distinções claras entre diferentes tipos de sofrimento, né? Então, vamos lá, ó. Mateus 4:24. Trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de tormentos, acometidos de tormentos. O que é tormento? Tormento se refere ao psique, né? Se refere à mente, tormento, né? De várias enfermidades. Enfermidades é o quê? Enfermidade física, né? E endemoniados. Olha quantas variedades de coisas aqui. Lunáticos, paralíticos. E ele os curou, né? Observe com atenção. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. A Bíblia não mistura categorias. Jesus não trata tudo da mesma forma. Isso desmonta dois erros comuns. Trata tudo como espiritual, trata nada como espiritual. Jesus discerne caso a caso, né? Um dos aspectos mais relevantes do ministério de Jesus é a forma como ele lidava com demônios, né? Então, Marcos 1:25, cala-te e sai dele. Sem gritos, ó, guarda isso aqui, ó, sem gritos, ó, não precisa gritar, sem gritos. Sem diálogo, Jesus não entrevistava demônio nenhum. Ele falava assim, ó, cala-te e sai dele. Basta. Sem curiosidade. E aí, demônio, você veio da onde? Qual o seu nome? Meu, ele nunca perguntou nada disso. Sem espetáculo, sem show, não tem show com demônio, né? Isso nos ensina verdades profundas, né? Como? A autoridade espiritual não depende de volume de voz, ok? Libertação não é entretenimento, irmãos, amém? O foco nunca é o demônio, mas a pessoa. Então não tem que entrevistar, não falar nada. Em nome de Jesus, eu te repreendo pelo sangue e na autoridade que Cristo me concedeu. Sai agora em silêncio, em nome dele. Acabou, né?
Não precisa segura nas pernas, na cabeça, outro nos braços, amarra ele, segura, prende na cadeira. Irmão, não precisa, tá? Se você tem autoridade, em nome de Cristo, leva uma vida diante do Senhor, se arrepende dos teus pecados diariamente, porque mentiroso é aquele que diz que não tem pecado ou que não peca, mas se diante do Senhor eu identifico que eu cometi um pecado, me arrependo e oro em arrependimento, eu estou limpo, né? Não há acusação sobre mim, e eu vou lá em nome e na autoridade de Cristo, sem gritar, sem falar alto, sai em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou ficar contando os meus casos pessoais, senão você vai falar, né, tal, mas eu já expulsei tanta coisa que você não faz ideia nesses 20 anos, né? A gente que lida com batalha espiritual, libertação, tem muito caso, né? Jesus ensina vigilância, não medo. Não é para ter medo, né? É para ter vigilância. Jesus nunca ensinou seus discípulos a viverem com medo do inimigo, né? Pessoas que têm medo. Ai, misericórdia, demônio, ele manifestou ali, ela já está lá fora, né? Indo embora, corre do local, né? Aí chama o pastor, chama o título, não expulsa demônio, tá? Que expulsa demônio não é título, que expulsa demônio é autoridade, reconhecimento no mundo espiritual. E como que eu sou reconhecido no mundo espiritual? Você vai saber daqui a pouco, ó. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiar não é viver em paranoia, é viver com consciência espiritual. Quem vigia, discerne melhor, reage com sabedoria, não se desespera, não exagera, ok? Medo, paralisia. Vigilância fortalece, né? Então, vamos lá, ó. Discernimento de Jesus era guiado pelo Espírito. Ó, o discernimento de Jesus era guiado pelo Espírito. Jesus não agia por impulso. Não é para agir com impulso. Recebe a notícia, ou alguém gritou com você, domínio próprio. Respira. Opa! Que ordem, de que ordem parte essas palavras? Só pode ser do maligno, não é possível. Ou é a carne da pessoa mesmo, mas de qualquer forma, sendo a carne, sendo um sopro do diabo no ouvido dela para me tirar da minha paz, eu vou ignorar. Amém? O filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. Isso mostra que discernimento vem da comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a Trindade, né? A autoridade vem olha da onde vem a autoridade. Vem da onde? Da obediência ao Senhor, ok? A autoridade não vem de um título, a autoridade não vem do volume da minha voz. A autoridade, ela surge, ela me é concedida se eu estou em obediência à palavra do Senhor. Clareza vem da dependência de Deus. Quer clareza sobre os fatos da sua vida, sobre a sua vida, sobre o que está acontecendo com outras pessoas? Dependência de Deus. Amém, queridos? Comunhão, obediência e dependência. Comunhão, obediência e dependência. Pratica essas três coisas, ó. Põe na sua mente aí, põe um cartaz bem grande na porta do seu guarda-roupa ou no espelho do seu banheiro, porque todo dia que você for escovar os dentes, você repete assim, ó. Eu estou em comunhão com o Senhor, eu obedeço, vai escovando os dentes, vai falando, obediência ao meu Deus, a palavra dele. E eu não dependo de mim mesmo, eu não dependo do meu salário, eu não dependo da pessoa, eu não dependo do pastor, eu não dependo do apóstolo, eu não dependo do bispo, eu dependo de Deus. Amém? Então, essas três coisinhas aqui, ó, elas têm que ser no seu cérebro, constantemente. Constantemente você tem que viver isso aqui, ó. Não existe batalha espiritual saudável sem relacionamento com Deus. Não existe, tá?
Não existe. Batalha espiritual saudável sem relacionamento com Deus, esquece. Quantos lembram de Atos? Até lembrei de um texto aqui agora, o Espírito Santo trouxe. Atos 19, né? Que vão lá 3 jovens, não sei se era 3, se era 2, eu não me lembro aqui, a gente não guarda a Bíblia toda na cabeça. Mas sei que tem um texto lá em Atos que diz que eles foram expulsar lá um demônio, e o demônio falou assim, peraí, amigão, eu conheço Jesus, sei bem quem é Paulo, e você, quem é? E aí os demônios foram lá, bateram, né? E o que aconteceu nesse contexto aí dessa passagem? Não tinham autoridade, eram pessoas que não obedeciam, não tinham comunhão, não dependiam de Deus, e aí foi expulsar demônio, né? Foi expulsar demônio, demônio deu-lhe um couro, né? Bateu, e fisicamente, inclusive, tá, irmãos? Não foi batida espiritual, não, foi cacetada fisicamente falando, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. O que isso significa para nós hoje? Seguir o padrão de Jesus significa não negar o mundo espiritual. Olha o padrão de Jesus. Segue isso aqui, ó. Padrão de Jesus. O nosso padrão é Jesus, né? Eu sempre falo, igreja tem que ser padrão de Jesus. Qual que é o padrão de igreja que Jesus deixou? Então, é esse padrão que eu quero, né? Então, eu não sigo outro padrão, amados. O irmão fala, não, existe agora uma fórmula para a igreja crescer, existe... Não, peraí. Não tem fórmula nenhuma para nada, né? Eu quero ver o comportamento de Jesus. O que Jesus diz a respeito disso, como ele mandou conduzir a igreja dele. Não vem com coisa humana, não, porque não rola. Coisa humana tem tempo curto. É construir a casa sobre areia, né? A gente não pode construir nada sobre areia. Nós temos que construir sobre a rocha. Então, o padrão nosso, olhe sempre para Jesus. Olhe para Jesus. Até estou fazendo uma propaganda, porque eu amo o ministério do Jesus Cop lá, eu gosto muito deles, né? Tem um livro que ele lançou, que diz assim, olhe para Jesus, né? Não negar o mundo espiritual, não exagerar na espiritualização, não exagere, né? Tenha discernimento, discernir com calma, agir com autoridade e simplicidade. Autoridade e simplicidade. Tem coisa que ninguém precisa ficar sabendo. O seu galardão vem dos céus. Tem gente que gosta de exibir autoridade na frente de outros, que é uma maravilha, né? Não, queridos, Jesus nunca fez isso de ficar se exibindo, né? Priorizar a verdade, não a emoção, Outra coisa aqui, priorizar a verdade. A verdade é a palavra, é o verbo da vida, não é a minha emoção, né? A minha emoção não é verdade. Então, quando cair numa situação, você fala assim, peraí, não sou eu nem tu. Né? O que a Bíblia nos diz a respeito? Não é minha emoção, não é o que eu sinto. Eu sinto... Você sente o quê, querido? Se a palavra diz que é para fazer tal coisa, você pode sentir o que você quiser. A verdade é que prevalece. Né? Tem muita pessoa que dói isso. Né? As pessoas ficam doloridas, porque elas não querem a verdade. A verdade confronta a emoção dela, né? Aí ela fala, não quero mais falar com fulano, não é assim, não é bem assim. Você não sabe o que eu estou sentindo? Não, tudo bem, não é pecado você sentir, você pode sentir, mas o que eu quero te dizer é que a sua vida não pode estar pautada na emoção, a sua vida tem que estar alicerçada na palavra de Deus, né? Você pode sentir, a gente tem emoções, ok, mas a palavra diz isso, e a tua emoção está indo para o outro caminho. Então, o que prevalece? A palavra e a verdade ou a sua emoção? Amém? Eu mesmo já fui muito emocional e quebrei a cara várias vezes. Então, assim, eu queria justificar minha emoção, né? De vez em viver a verdade. E aí você quebra a cara, porque a verdade sempre vai prevalecer. A sua emoção, ela é humana. Ela é de cunho de carne e vai pender para a carne, né? Colossenses 2:8. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, né? Então, cuidado, né? O padrão de Jesus nos protege do medo, do exagero, da confusão, da manipulação espiritual, inclusive da manipulação espiritual.
Tem gente que é tão espiritual que ele quer manipular os outros, né? Então, toma cuidado. Fala, cara, você é espiritual, mas a palavra diz isso. Eu busco na palavra, né? Eu estudo, eu estou fazendo um curso de batalha espiritual lá, com um camarada que o cara, ele leva a gente a raciocinar na palavra, né? Então a gente tem que tomar cuidado, amém, irmãos? Conclusão aqui, Jesus não deixou curiosidade espiritual, ele nos deixou exemplos, tá? O verdadeiro poder espiritual não está em saber muito sobre demônios. Tem gente que quer saber nome de demônio, tudo quanto é demônio, e é Lilith, é não sei quem, é não sei o que mais, é que tal demônio chama tal, que chama aquilo outro, porque você não tem que estudar demônio, você tem que andar alinhado com Deus, ok? Conhecer ao Senhor. João 17, né? Leia lá João 17. A vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo, não é conhecer demônios, tem que conhecer o padrão de Jesus, que Jesus deixou e agir como ele agia. Quem segue o padrão de Jesus, discerne melhor, né? Cai menos nos extremos, vive com mais paz. Quem segue o padrão de Jesus vive em paz. Não é que vai viver em paz, né? Mas vive com mais paz, né? Que o mundo é duro com a gente, né? Quer nos atribular e tirar a paz constantemente. Cresce em maturidade espiritual, né? O erro de procurar a batalha no lugar errado. Então, aqui é um outro tema, tá? O erro de procurar a batalha no lugar errado. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Tá cansativo? Né? Se tiver cansativo aí... Se tiver cansativo, dá um joinha. Aí a gente já sabe. Se tiver cansativo, dá um joinha. Ok? Então, vamos lá. O erro de procurar a batalha no lugar errado. Quando se fala em batalha espiritual, muitas pessoas imaginam algo distante da vida cotidiana. Lugares obscuros, situações extremas ou manifestações raras. Esse pensamento é um erro. A Bíblia mostra que a batalha espiritual não acontece longe da nossa rotina, mas dentro da nossa rotina. O inimigo raramente começa atacando de forma visível. Ele começa atuando onde a maioria não percebe, né? Lucas 11, 21, 22. Quando o valente bem armado guarda a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. A casa aqui não é apenas um lugar físico. Ela representa aquilo que a pessoa guarda, protege e habita. Mente, emoções e ambiente, ok? Então, onde a batalha acontece? Na mente, muitas vezes, né? Emoções e em ambientes. Nós vamos ver os três, tá bom? A mente, o primeiro e principal campo de batalha. Primeiro e principal campo de batalha que você vai sofrer ataques, mas se você aprender a ter esse discernimento, né? Espírito Santo, discernimento, e controlar os seus pensamentos, a sua mente. Por quê? Quem dá o comando para a voz sair? Quem dá o comando para a voz sair? A mente. Primeiro você processa aqui e libera aqui, ok? Então, onde que o inimigo vai atacar? Aqui. Porque se ele ataca na sua mente, logo você pensa, daqui a pouco desse pensamento pode verbalizar ou se torna uma ação. Você vai agir, né? Então, a mente é o campo de batalha estratégico. Por quê? Ela governa decisões, ela molda comportamentos, ela influencia emoções, né? Ela direciona escolhas espirituais. A mente faz tudo isso, queridos. É só você prestar atenção. Ela governa as nossas decisões, porque como que a gente toma decisão? A gente toma decisão primeiro aqui. Ou eu tomo a decisão primeiro falando? Não. Primeiro na mente, ok? Ela molda o meu comportamento. A mente, ela molda o meu comportamento, né? E ela direciona escolhas, inclusive espirituais. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte da vida. Coração aqui, ó, na linguagem bíblica, coração inclui pensamentos, intenções e raciocínio. Quando a Bíblia fala de coração, tá? Em alguns textos,
Não é o coração é muitas vezes a mente, tá? Ela está dizendo, a tradução aqui, às vezes eles colocaram, né, como coração, mas no hebraico você vai ver, é mente, é pensamento, né? Na linguagem bíblica, o coração inclui pensamentos, intenções e raciocínios, né? Segunda carta aos Coríntios 10, 3, 5. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas não são ataques repentinos, são padrões mentais sustentados ao longo do tempo. São padrões sustentados ao longo do tempo. É um pensamento que vem, que ele fica fixo na sua mente. E todo dia você vai alimentando, pensando naquilo. Vai pensando. Daqui a pouco, esse pensamento, ele se tornou uma fortaleza. Ele se tornou algo que você coloca como uma verdade. E não é. Ok? Pensamentos como? Vamos lá. Isso nunca vai mudar. Quando você ouvir essa frase? Ou você mesmo já disse, não, isso aí nunca vai mudar. Pau que nasce torto, morre torto. E a pessoa fixou aquilo. Não vai mudar. Não tem jeito. Meu marido não tem jeito, minha esposa não tem jeito, meu filho não tem jeito. É assim mesmo, eu já fiz de tudo e pronto. A pessoa fixou aquele pensamento. Não tem ninguém, a não ser Cristo e o Espírito Santo, que arranque da mente daquela pessoa. Você já conheceu alguém assim? Que a pessoa tem um pensamento tão fixo, e você está vendo que está errado, todo mundo está vendo que está errado, mas ela diz que está certa. Por quê? Porque ela já determinou na mente dela e criou um sofisma, criou uma fortaleza. O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, né? Comigo nada dá certo. Misericórdia. Comigo nada dá certo. Tudo dá errado. Deus não me ouve. Querido, como Deus não te ouve? A sua oração... Lá em Apocalipse 8, vai falar que as nossas orações sobem e são depositadas no incensário. Vê lá, 8, né? Apocalipse 8, versículo, acho que 3 e 4. Isso é normal, todo mundo faz. Isso é normal, todo mundo faz. Por que eu não vou fazer? Piratear, todo mundo faz pirataria. Todo mundo lá baixa o e-book lá. Para que comprar livro físico? Né? Manda aí, irmão, o PDF do livro tal. Querido, isso é um pecado. Desculpa. Você vai ser confrontado nesse treinamento. Porque você está roubando direitos autorais de uma pessoa. A pessoa fez aquele livro, ela teve um custo de impressão daquele livro para publicar, para pôr na prateleira da loja, e aí você pega um PDF e sai distribuindo desse livro. O que você está fazendo com o autor? Responda com sinceridade dentro da sua mente. Responda com sinceridade. O que você está fazendo quando você compartilha um livro em PDF? Vai te chocar. Vai te chocar. Mas Jesus é assim, tá? Jesus, ele nos confronta para a gente mudar. Sabe o que você está fazendo? Você está roubando. Pastor, misericórdia. Não, querido, você está roubando o direito. A lei diz que você está lesando, você está roubando aquela pessoa. Você está entendendo onde vai a coisa? Então, isso não é normal, não, tá? Não é normal, é grave. É grave, né? Desculpa, mas eu vi lá no grupo, eu nem comentei nada para não chocar as pessoas, porque depois vão falar que eu sou, né? Mas lá no grupo do Intercessores, né, compartilharam um PDF de um livro chamado A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. Irmão, não sei se você está aqui na sala, fique em paz. O que importa é a verdade e o arrependimento, ok? Se você se arrepender e pedir perdão a Deus, está tudo certo, segue a sua vida, se você estiver nessa sala aqui. Mas, não faça mais isso, ok? Não compartilha PDF de livro com ninguém, porque você está roubando essa pessoa. Você está lesando ela, né? Nem todo pensamento que passa pela mente nasce dela. Nem todo pensamento que passa pela mente nasceu dela. Vamos ver lá. A forma como o inimigo atua na mente. O inimigo não costuma se apresentar de forma explícita. Tudo isso a gente já sabe, né? Ele atua por sugestão.
repetição e distorção. João 8,44. Ele é mentiroso e pai da mentira. A mentira raramente vem como algo absurdo. Ela vem misturada com verdade. Quando um pensamento se repete constantemente, gera acusação, enfraquece a fé, rouba a paz, ele precisa ser discernido, não apenas ignorado. Então, vamos lá. Um pensamento constante fica na sua mente ali. O tempo todo você está pensando aquilo. Passa meia, 30 minutos, uma hora, um dia, você volta àquele pensamento. Aí você tem que fazer o quê? Opa, peraí, esse pensamento fixo aqui na minha mente, está vindo de que ordem, papai? Espírito Santo, vamos lá, preciso da sua ajuda, porque não é possível esse pensamento aqui, né? Qual o discernimento desse pensamento? Vem do Senhor, de onde vem? Porque o que vem do Senhor me traz paz. Agora, esse pensamento aqui é repetitivo, é constante, ele traz um sentimento de culpa, de acusação. Então, peraí, não é do Senhor, porque o Senhor traz paz, tal, e você começa a discernir, ok? Ou um pensamento que gera acusação, né? Pô, você vem, de repente, um pensamento que gerou acusação. Opa, peraí, né? Vamos discernir isso. Ou um pensamento que enfraquece a sua fé, ou rouba a sua paz, eu não sei, tem tantas coisas. O importante é você discernir qual é a origem desse pensamento que está vindo e fixando na sua mente, né? Não fui com a cara do irmão. Aí você olha para o irmão, eu não sou muito fã dessa irmã aí. Aí volta no outro dia, eu não sou mesmo, ela é bem filha da mãe. Aí, não sou mesmo, porque olha a atitude daquela ali, olha o jeito que ela faz. Você vai criando um pensamento e um padrão sobre aquela pessoa na sua mente que vai causando uma repulsa a ponto de você, né, enxergar o demônio naquela pessoa. Então, peraí, que pensamento é esse? Isso é pensamento de Deus, né? O Senhor ama, veio e se entregou pela humanidade. Quem sou eu para rejeitar alguém? Será que eu sou maior que Cristo para rejeitar um ser humano? Porque se ele morreu por toda a humanidade, quem sou eu para desprezar alguém? Será que eu sou alguém a ponto de desprezar outro ser humano? Preste atenção nisso. As emoções, quando o interno se torna brecha, né? Emoções não são inimigas. Emoções não são inimigas. Mas as emoções não tratadas podem se tornar brechas espirituais. Efésios 4, 26, 27. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Então, assim, irá, ok. Caim, cirou. Aí o que Deus falou para ele? Cuidado, Caim. Não deixa isso virar pecado. Só que o que Caim fez? Deixou a ira dominar ele. E ele foi lá e matou Abel. Então, cuidado, né? A emoção que Caim teve, ela poderia ter sido controlada. Por que o Senhor rejeitou a minha oferta? Deixa eu pensar. Ele podia ter perguntado para Deus, Senhor, por que rejeitastes a minha oferta? Né? Por que desprezastes? Né? Então, assim, o Senhor está pronto para nos escutar. Né? A Bíblia não proíbe sentir, pelo contrário, nós somos seres que temos emoções, né? Corpo, alma e espírito. Ela alerta sobre permanecer em estados emocionais nocivos. Emoções que se tornam brechas. Ira prolongada, culpa constante. Sabe aquela pessoa que vive, não se perdoa? Jesus já perdoou, o irmão que recebeu fez, mas ela fica remoendo né? Aquela culpa, né? Em nome de Jesus, orou, já era. Mas eu tenho que sentir, pastor. Irmão, você não tem que sentir nada. É verbalizar.
né? Verbalizar e falar, Senhor, eu perdoo, me perdoa, e não precisa sentir nada, ok? Ressentimento acumulado. É verdade, ele machucou meu coração, ela me feriu, foi. Passa 10 anos, a pessoa está com a mesmo ressentimento. Há 10 anos atrás, o meu pai me rejeitou, minha mãe. Querido, cura na alma, deixa Jesus curar. Não guarda ressentimento, não acumula, não acumula. Né? Isso acontece muito com marido e mulher, sim ou não? Né? Acontece com marido e mulher, o marido fere a mulher ou fala algo grosso com a mulher. A mulher, para não discutir com o marido, ela engole. Só que ela guarda. Guarda uma vez, guarda duas, guarda. Aquilo vai acumulando. E aí vai sufocando o amor. Daqui a pouco ela olha para o marido, pode ser homem, tá? Eu tô independente de sexo aqui, tá? Pode ser o oposto também. Daqui a pouco ele olha para a esposa e sufocou o amor. Pô, não amo mais, vou me separar. Né? Não guarda ressentimento, não acumula, ok? Não acumula. Marido e mulher é um só, diálogo. Auricélia Lopes, eu ia falar sobre isso, diálogo. Tem diálogos difíceis? Tem. Se todos fossem fáceis, né? Mas quando eu vou dialogar para não guardar, não dar vazão para o diabo, né? Na batalha espiritual? Eu vou esperar um momento propício para ter aquele diálogo. Não vou ter o diálogo, né, no ato do negócio, porque as emoções estão afloradas. Domínio próprio, vou pegar o meu marido quando ele estiver ali, ó, me beijando, minha esposa estiver bem, né? Dê um presentinho. Ô, amor, vem cá. Sabe aquele dia? Que dia, princesa? Aquele dia. Ah, tá, lembrei que a gente discutiu. A gente discutiu. É saudável discutir? Claro que é, desde que seja resolvido. E que também não haja ofensa, né? Mas se houve ofensa, sim. Poxa, estava com a cabeça quente, mulher. Tu me pegou naquele momento e tal, e aí eu descarreguei, porque eu tinha um problema no trabalho, e foi aquela coisa toda, aquele pacapá. Aí você vem aqui me cobrar um negócio, eu já descambei, descarreguei em você, mas me perdoa, meu amor. E vida que segue, né? Ora junto. Vamos orar então, em nome de Jesus, para essa seta do diabo sair do nosso casamento? Vamos. Bora lá, né? Esses estados criam um ambiente, mulher sabe edifica o seu lar, esses estados criam um ambiente interno propício à opressão, tá? Isso aqui, ó. Né? Isso aqui, se você fica bobeando com essas emoções aqui, ela vira uma opressão, tá? O problema não é sentir, o problema é habitar na emoção. O que é habitar na emoção? É o que a gente falou aqui, ok? Ficar remoendo, e não resolver. Tá? Tem que resolver. Resolve, diálogo, difícil, mas tem que resolver, né? Não pode acumular na sua alma. Se acumula na sua alma, vai te fazer mal. Relação entre emoções. Mente e emoções trabalham juntas. Mente e emoções trabalham juntas. Pensamentos alimentam emoções, sim ou não, né? Pensamentos alimentam emoções. Emoções reforçam pensamentos e ambos moldam o comportamento, ok? Então, aqui, ó, pensamentos alimentam emoções. Eu penso e alimento uma emoção, né? A emoção reforça os meus pensamentos. É verdade. Isso. E daqui a pouco, moldo o meu comportamento. Eu estou fazendo aquilo, né? Eu fico assistindo muito uma coisa e foco assistindo aquilo, ouvindo aquilo, e de manhã, de tarde, de noite. O que vai acontecer? Vai reforçando a minha alma e daqui a pouco eu estou no mesmo comportamento daquilo que eu estou assistindo. Gera um padrão. Isso é fatal, tá? Tiago 1, 14, 15 diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo próprio pensamento, né? Nem toda tentação vem de fora, mas quando a mente está enfraquecida, o ataque externo encontra espaço. Mente enfraquecida, o diabo encontra espaço para atacar.
ok? Então tem que tomar cuidado. Estamos acabando aqui, tá? Na verdade, não estamos acabando, estamos no meio, mas eu vou encerrar. O que a Bíblia ensina sobre a atmosfera espiritual? A Bíblia reconhece que agora vamos falar sobre ambientes. Carregam influência espiritual. Salmos 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é mais do que estar, é permanecer. Ambientes influenciam, né? O descanso. Quando você consegue descansar, se você entrar numa sala e estiver tocando aqueles funk, uns funk aí que a galera a mocidade usa aí, não sei se é a mocidade que fala, galera, enfim, aqueles funk doido, que xinga a mulher, que deprava a mulher, no último volume, você consegue descansar nesse ambiente? Com certeza não. Clareza mental? Também não. Paz emocional? Também não. Sensibilidade espiritual? Também não. Por isso a Bíblia fala tanto sobre o que se vê, o que você está vendo, né? O que você está contemplando, né? O que você está contemplando, vendo o tempo todo? Onde estão fixos os teus olhos? O que você tem ouve constantemente, né? Todo dia você está ouvindo ali. O que você está ouvindo? O que você tem praticado? O que se tolera? Então, isso aqui é muito sério, né? Porque aquilo que a gente contempla o tempo todo, ouve, pratica e tolera, é aquilo que vai nos moldar a ser. É aquilo que vai nos moldar a ser, irmão. Não tem como. Por isso que a gente tem que contemplar a Cristo. Né? Contemplar Cristo todos os dias, olhar para Ele, para a sua beleza, olhar para a beleza de Deus, olhar para a natureza, para a criação e falar, Deus, Tu és belo, eu contemplo o Senhor nas suas escrituras, olha, os textos saltaram aos meus olhos, que Deus maravilhoso, que perfeição, aquilo que nós contemplamos, ouvimos, lemos, etc., é o que nós vamos ser, né? Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa aqui não é apenas paredes. É atmosfera espiritual, ok? Porque a noite é um momento sensível, né? Há uma coisa aqui da batalha espiritual, né? Da realidade espiritual aqui é o seguinte: a noite é um momento mais sensível. Por quê? A noite reduz estímulos externos, né? Fica mais calma, é quando o barulho diminui, o interno se torna mais audível, né? Salmos 4:4. Consultai no travesseiro o coração, ou a mente, né? Não é coincidência que pensamentos se intensificam à noite, emoções vêm à tona, o medo aumente, a inquietação aparece. Não é sempre ataque espiritual, mas à noite é um momento onde a mente e o espírito ficam mais expostos. Discernimento evita paranoia, também evita negligência, né? A gente costuma ficar mais sensível, né? Ao mundo espiritual, porque a noite fica mais silenciosa, né? Principalmente a madrugada, né? Fica aquele silêncio total. Por isso que é gostoso, né? Buscar o Senhor na madrugada, em casa, todo mundo dormindo, tudo quietinho. Olha, nem o barulho do grilo você escuta na rua. Ah, meu irmão, começa a orar ali para você ver. Buscai-me nas madrugadas, né? A mente está quando a mente está fragilizada, as emoções estão desordenadas, o ambiente está carregado, a batalha espiritual se intensifica. Não porque o inimigo ficou forte, mas porque as defesas enfraqueceram. Então, olha lá, ó. Se a sua mente está enfraquecida, quando você deixa a sua mente fraca, os teus pensamentos fracos, fica pensando um monte de bobeira, se preocupando, a palavra lá, não vos preocupeis quanto a vez do que comer e beber. Deus nos orienta a não ficarmos preocupados com nada, com nada.
Então, para de ficar preocupado, se desgastando em pensamentos que está fora da sua realidade. Não é uma realidade ainda. Tem pessoas que se preocupam com coisas que não se sabe se vai acontecer ou não. Aí ela fica remoendo. Vai deixando a mente fragilizada, né? Ai, meu Deus, será que eu vou ser mandado embora amanhã? Porque eu vi lá o patrão falando. Ai, será que não sei o quê? Porque eu escutei alguém falar. Ai, meu Deus, passou na televisão, passou, eu li no status de não sei quem. Irmãos, calma, né? Você enfraquece sua mente com a preocupação. Confia no Senhor de todo o teu coração, né? Fala que nós devemos confiar no Senhor. Não se precipite com pensamentos. Não ocupe a sua mente com preocupações. Não enfraqueça elas. Emoções estão desordenadas, sabe? Está agitado, nervoso, está agitado, está ansioso. Hoje, a maior doença do ser humano é a ansiedade, né? Por quê? Porque fica preocupando a mente com coisas que nem sabe, deixa de confiar no Senhor e fica aí alimentando a mente com coisas que você não tem controle. Né? Tá fora do seu controle. Então não fica preocupado, não fica pensando nisso. Vai pensar no Senhor, na beleza, você vai pensar em outras coisas, pensar em tu mesmo se fica preocupado, né? O ambiente está carregado, né? Aí entra lá naquele ambiente, principalmente quem não tem a casa toda não é convertida, né? Tem ali o irmão que é macumbeiro ainda, tem ali uma pessoa que mora no quintal, porque compartilha o mesmo espaço, né? Não é uma casa única. Então, assim, aí, querida, a batalha espiritual, o inimigo ele não é que ele fica mais forte. Ah, o inimigo ficou forte. Não, não. É porque nós enfraquecemos as nossas defesas, né? Mateus 12, 43, 45. Jesus ensina que um ambiente varrido, mas vazio, né? Se torna vulnerável, né? Não basta limpar, é preciso preencher, né? Todo mundo conhece esse versículo aqui, né? Se não conhece, lê lá. Então, a mente não pode estar vazia, ela tem que ser preenchida. Preenchida com o quê? Né? Buscai as coisas do alto, né? Buscai as coisas boas, né? Senhor, hoje está ruim, mas amanhã vai ser demais, porque o Senhor é o meu Deus, né? O Senhor é comigo, eu habito no esconderijo do Altíssimo, e começa a proferir a própria palavra, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu creio, Senhor, que o Senhor virá com a provisão sobre essa situação. Eu creio que nada acontece por acaso, o Senhor tem total controle da minha vida. Essa situação é ruim, Senhor, mas o Senhor tem o controle total. Em Ti eu confio, só me dá paciência, Espírito Santo, me dá discernimento, me dá mansidão para suportar essa tribulação, sabedoria, para eu conseguir resolver esse problema. É isso que eu preciso, Espírito Santo. Eu não preciso me preocupar, eu preciso de estratégia para resolver esse problema. Calma, respira fundo, né? Parece que eu estou fazendo terapia aqui, mas não estou fazendo terapia, né? Conclusão do capítulo 3. A batalha espiritual não acontece longe da sua vida, ela acontece na onde? No que você pensa, no que você sente e no ambiente que você habita, ok? Não é uma batalha só no mundo espiritual, nós vamos ver a questão do mundo espiritual, mas a batalha espiritual acontece no seu cotidiano, no dia a dia, no seu trabalho, desde o momento que você acorda. Aliás, quando você está dormindo, a batalha espiritual também acontece, tá? Mesmo dormindo. Né, dormindo, não sei se você já teve sonhos aí, né? Os sonhos não são aleatórios, né? Tem sonho que é uma batalha mesmo, tá ocorrendo uma batalha espiritual. Então a batalha espiritual acontece ao nosso redor e a gente tem que estar pronto, apto a batalhar com as armas certas, com as armas espirituais que o Senhor nos deu, com discernimento do Espírito Santo para vencer todas elas em nome do Senhor Jesus. Amém?
Glória a Deus. Vamos encerrar. Aleluia. Glória a Deus, que você permaneceu até bem. Quantos gostaram desta primeira aula? Dá um joinha aí, comenta aqui. Deixa eu abrir aqui os comentários. Não estão vendo a enquete. Já subiu lá para cima. Melhor lugar, muito bem. Muito bem, muito bem. Glória a Deus. Amém, amados? Nós vamos ter só mais 10 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat ou abrir o microfone, quiser fazer algum comentário no chat aqui. Deus abençoe, pastor. Aula edificante. Obrigado, Débora. Excelente aula. Gratidão, pastor Márcio. Obrigado, Rogério, meu irmão. Aline, top, top. Maravilhoso estar aprendendo com suas aulas. Amém, minha irmã. Tudo gerado pelo Espírito Santo, com muita oração, temor a Deus, porque a gente tem que ensinar de forma muito séria, né, e pautado nas Escrituras para não ensinar errado, né? Nós aprendemos muita coisa errada, tá? E a gente tem que ter temor, né? Uma bênção esses ensinamentos, glória a Deus. Vamos encerrar, então? Deixa eu ver, tem alguém que possa orar por nós e encerrar essa aula? Tem algum pastor, pastora? Só para mim saber aqui. Dá um joinha se você é pastor, pastora, está nessa sala aqui com a gente. Não, eu sei que às vezes tem, porque eu vejo lá no grupo, está escrito assim, pastora tal, pastor tal, mas no grupo, na hora da aula, não quer se expor, enfim. Mas tem alguém aqui que é pastor, pastora, que está aqui com a gente, na sala aqui com a gente? Alguém? Não? Edilene, você é pastora, Edilene? Glória a Deus. Então, Edilene, ora por nós, então, encerrando. Pode ser, minha irmã? Pode ser. Então, vamos lá. Pai, obrigado, Deus, por esse momento, por esse início dessa caminhada de aprendizado. Nós louvamos ao Senhor pela vida do pastor Márcio, que a cada dia o Senhor esteja iluminando a mente dele, para que ele possa nos ensinar, trazer coisas do céu, para que nós possamos aprender a lidar no dia a dia, nessas batalhas que precisamos travar todos os dias. Nós louvamos a Ti, ó Deus, porque estamos sendo enriquecidos da Tua palavra. E sabemos que é o Senhor que nos deu essa oportunidade de ter esse momento de aprendizado, como eu já comecei lá no primeiro momento, e agora estou nesse segundo momento. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem tido cuidado, o Senhor tem tido zelo para conosco. Nós agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, e que o Senhor destrave todas as coisas, que o Senhor tire, Deus, da nossa mente tudo aquilo que não é do Senhor. Tira, Deus, as escamas dos nossos olhos. Pai amado, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, estar, meu Deus, com a mente esclarecida do Senhor. Que possamos aprender e praticar tudo isso, ó Deus, que começamos a ver. Que a Tua mão esteja sobre a vida do pastor Márcio, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja guardando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, eu ia mostrar aqui para os novos o aplicativo, tá? Que você vai baixar, mas eu vou pôr um vídeo no grupo. Como que você vai baixar o aplicativo para ter esta aula, para você ler esta aula e responder o questionário, tá? Então, fica em paz, que no grupo lá eu vou colocar todas as informações, vou disponibilizar em PDF essa aula, tá? Tem exercícios que você pode praticar. Então, assim, todo o material eu vou colocar lá no grupo, tá bom? Essa aula foi gravada, depois eu coloco lá no YouTube lá para você poder rever a aula, enfim. Então, fique em paz, tá bom? Use o grupo para edificação, né? Um do outro ali, um apoiando o outro. Use o grupo para isso, tá bom? Então, que Deus vos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, em nome de Jesus. Amém?
É isso. Forte abraço. Eu sou o último a sair da sala, tá bom? Então, se você quiser ficar mais um pouco aqui, falar Glória a alguma coisa, você fica. Deus. Mas você pode saindo aí, que eu fico na sala. O Marcelo Vasconcelo, a Euda, né? Ô, Glória, eu lembro dos irmãos aqui, que bênção, né? Alunos lá da intercessão, glória a Só Deus, vitória, né? pastorzão. Bênção. Amém, Marcelo. Foi bênção, Marcelo. Vitória. Pastor, agora está Aleluia. todo o nosso ministério de intercessão da igreja está participando das suas aulas, viu? Ah, é? Oh, que bênção, para a glória de Deus, né? Em nome Para a de glória de Deus. Essa missão é do Senhor, não é nossa, né? Então, eu só estou sendo aqui um mero canal, né? Ele é que está no controle aí de tudo. Só A vitória. Que Deus Sílvia, continue glória a guardando, Senhor. Sílvia, né? Glória a Deus, meus irmãos, que Deus vos abençoe, né, e que nós possamos cumprir a missão de Cristo, né, dada a cada um de nós, né, espalhar o evangelho, fortalecer os irmãos que estão mais enfraquecidos, né, esse é o nosso chamado, né, anunciar a Cristo a toda criatura, em todos os lugares, né, ajudar na formação dos nossos irmãos, é isso, amém. Obrigado, Patrícia Portela, Mariana, acho que a Mariana está lá no de intercessão também. Obrigado, Silvia, Yara, todos vocês, Aures, Oi, pastor, Célia. Pode eu falar. eu gostaria de comentar, porque na aula o senhor falou sobre o que é importante, né? Como é importante observar o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente fala, né? E que tudo é para contemplar o Senhor. Eu acho que foi semana passada, até comentei com a Patrícia, que a gente trabalha juntas. Eu comentei com ela, né, sobre uma irmã que ela estava cantando música secular, né? Que não é para a glória do Senhor. E aí eu comentei com ela, nossa, que música é essa? E aí ela falou que era religiosidade da minha parte. E aí o senhor trouxe clareza para isso, né? Então gostaria muito de agradecer ao Senhor, porque foi realmente de Deus, né? Isso. Que a gente escute e que a gente fale e que a gente ouça coisas que sejam para contemplar realmente o nome do Senhor, que seja tudo para a glória dele. Nós temos que prestar atenção na mensagem da música, né? Qual é o texto e qual é a mensagem que aquela música ela está transmitindo para nós. E quando a gente verbaliza uma música, Deus deu poder para nós na nossa fala, né? Então, a nossa fala, ela tem poder, a palavra tem poder. Deus nos fez imagem e semelhança dele, e ele fala lá na carta de Tiago que a língua, ela pode dar vida ou morte, né? Então, quando eu escuto uma música secular, cuja mensagem vai contrária àquilo que é a verdade de Deus, eu estou me alimentando daquilo. E se eu fico verbalizando, pior ainda, né? Então, não é questão de proibir ou não é questão de não escutar, é o discernimento, né? Essa música, ela traz algum benefício para mim ou para as pessoas, né? Essa letra. Então, quando se fala de espírito de religiosidade, talvez ela queria dizer, um argumento, vou colocar assim, é um argumento que ela quis te dizer para dizer que é lícito eu escutar, mas nem tudo é lícito, tá? A música que ela está escutando vai alimentar a mente e logo vai moldar o comportamento dela, né? Então, amados, não é uma questão de velocidade ou não, é um discernimento. Essa letra glorifica a Deus, ela beneficia as pessoas, ela é uma letra que traz vida, que
é algo maravilhoso. Qual é a mensagem dessa letra dessa música, né? Então, é isso que a gente tem que sempre ter o discernimento. Essa ação que eu vou ter, né? Ela vai glorificar a Deus, ela condiz com aquilo que é a minha fé em Cristo, né? Esse comportamento, ela condiz com a minha fé em Cristo. Cristo agiria desta forma, porque assim, se o padrão é Jesus, né? Eu vou me moldar no padrão dele, né? Então, ele comia com pecadores, ele comia com cobradores de impostos. Eu posso também fazer isso? Pode, desde que seja para manifestar a glória de Deus. Amém? Então, assim, na época tinha os religiosos. Quantos lembram dos saduceus, dos fariseus, que condenavam Jesus porque eles estavam comendo com pecadores, com cobradores? Mas por que ele estava comendo com pecadores e cobradores de impostos? Pecadores. E o sistema religioso estava oprimindo ali Jesus, né? Porque Jesus, ele estava com um propósito, né? Então, assim, qual é o propósito de eu estar ali, naquele ambiente? É para salvar e anunciar a Cristo e resgatar e tirar daquelas trevas, né? Ou para satisfação da minha carne? Com o argumento de que eu vou anunciar Cristo. Então, eu sempre sou no nível equilibrado. Nós temos que buscar o equilíbrio. E o equilíbrio é alcançado nas ações das próprias Escrituras, nas próprias ações de Cristo, né, de Jesus, para que a gente não vá nem em um extremo e nem no outro. Nós temos que buscar o alinhamento da nossa mente com a mente de Cristo. E até a própria palavra diz que nossa mente tem que ser a mente de quem? De Cristo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Então, assim, se eu morri com Cristo pelo batismo na morte, então eu renasci com Cristo. Ora, se eu renascer com Cristo, a minha mente renasceu com Cristo. E a mente de Cristo tem que operar na minha mente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Elas se convertem, aceitam a Jesus, mas elas de fato, não quer ter a vida de Cristo. Não quer ter a nova vida. A nova vida é uma mudança da metanoia, mudança da mente, dos pensamentos, das atitudes. Por quê? Se eu mudo a minha mente, eu mudo o meu comportamento. Gente, isso é uma tabuadinha, uma regrinha. Muda o seu pensamento, que você vai mudar seu comportamento. Começa por aqui, ó. Por aqui primeiro. A minha mente é a mente de Cristo. Então, se a minha mente é a mente de Cristo, o meu comportamento vai ser comportamento de Cristo. Ora, se eu começo a pensar nas coisas do alto, logo eu verbalizo as coisas do alto, né? Então, não é uma coisa faço ou não faço, deixo ou não deixo. Não. É o padrão é Jesus. Se o padrão é Jesus, eu vou seguir o padrão de Cristo. Não é uma questão de fazer, não fazer, comer, não comer, beber, não beber. Não é isso. É a transformação, a metanoia que ocorreu na minha mente, a mente de Cristo entrou na minha mente, não é mais a minha mente, é a mente de Cristo. Então, eu olho como Cristo olha, né? Eu não olho mais com os meus olhos da carne, eu tenho que procurar olhar com o olhar de Cristo. Se o Espírito habita em mim, né? Eu sou templo do Espírito Santo. Meu, é tão profundo essas coisas. Se eu sou templo do Espírito Santo, Deus habitando no corpo humano, Deus habitando dentro de mim, sou habitação de Cristo. Uau! Então, qual é o meu comportamento para com as pessoas que estão ao meu lado? Eu tenho que morrer, eu tenho que ir para a cruz todos os dias. Se a carne, se o velho homem, a natureza humana, ela sempre vai querer vir novamente, todos os dias. Mas a palavra diz que eu tenho que matar o velho homem, a natureza humana. Todos os dias eu matar o meu eu. Todos os dias. Meu eu, estou levantando. Fica aí na sepultura aqui. Quem está levantando aqui é Cristo. Cristo habita em mim. E uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte:
Por que te chamam de cristão? A gente não pensa nessas coisas. Por que te chamam de cristão? Por quê? Você é cristão? Sou cristão. Por que você é cristão? Eu sou cristão porque Cristo vive em mim. Eu sou cristão porque eu sou um discípulo de Cristo, de Jesus. Sou um seguidor dele. E quem é seguidor, faz as mesmas coisas daquele que segue. Então eu sou cristão não porque eu levantei a mão, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Não, não. Eu sou cristão porque o meu comportamento é o comportamento de Cristo. Eu aprendi como andar como Cristo, pelos evangelhos, e agora eu ando como Cristo anda. Não porque eu aceitei a Jesus. Aceitar, todo mundo aceita. Se você perguntar lá fora, você aceita Jesus? Aceito. Legal, aceitou Jesus. Mas mudou, nós temos que discipular as pessoas, gente. Discipular. Porque Jesus não fala só para a gente pregar, ele fala para a gente discipular. Quem levantou a mão? A Graça Ferreira. Pode falar, Graça. Está fechado o seu microfone. Deixa eu abrir para você aqui, peraí. Abre o seu microfone. Não estou conseguindo abrir ele aqui. Ô, Graça, coloca no chat que eu não estou vendo. Graça Ferreira. Pastor, gostaria que o senhor me colocasse no grupo, pois saí sem querer. O grupo da intercessão, Graça? Ou o grupo dos dois? Você tem meu número pessoal? Manda um oi no meu pessoal. Não, deixa eu pôr aqui no chat. Guarda aí e manda um oi para mim, porque nós estamos numa comunidade de quase 600 pessoas. E aí não dá para ter controle de todo mundo. É muita gente, né? Então, eu vou colocar aqui, 995913307. Manda um oi nesse número aqui, que eu te coloco lá de novo, tá? Anota aí, 99591. Eu errei aqui, deixa eu reformular aqui, 11 995913307. Mandei de novo, 11 995913307. Amém, queridos? Glória a Deus. Gilvan Vitor Araújo. Você é da onde, Gilvan? Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Eu sou pernambucano, porém, hoje resido em Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Uau! Fiquei sabendo da sua aula já quase no horário. A minha esposa faz parte do Ministério de Intercessão da igreja aqui local, onde congregamos. Somos obreiros em treinamento, do Ministério Pastoral. E a pastora foi a Dirlene, que fez a oração encerrando, é a nossa pastora aqui. Glória a Deus. Estamos aí firmes, né? Trabalhei algum tempo no Ministério de Intercessão, tive a oportunidade de ter um curso lá de um dos discípulos da Neuza, né? Glória. E muito bom. Aí estamos aqui para aprender, né? Como foi falado, né? Incansavelmente é falado isso na liderança, que o povo ele deixa de exercer um bom ministério porque não busca o conhecimento. Isso, a palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Márcio, a sua esposa, a sua casa, o ministério, porque eu sei que Deus tem grandes coisas ainda a executar através da sua vida e do seu serviço. Grato a Deus por isso. Amém, meu irmão. Assim seja. Glória a Deus. Então, amém, queridos. Eu vou encerrar, então. Que Deus os abençoe, né? Guardem isso no coração. Busquem ser como Cristo. Amém? Tudo que eu tenho para falar para você, resumindo sempre, vai ser: seja como Jesus. Seja como Jesus. Pense como ele pensa, anda como ele anda, escuta o que ele escuta, veja o que ele veja. E aí nós estaremos alinhados com a sua plena vontade. Amém? Em nome de Jesus. Até a próxima aula.